Fala, amadinhos, mais um vídeo sobre o Papa, tá? Naquele vídeo que eu fiz sobre o Papa Leão XIV, pessoal, veio muita gente me criticar, principalmente católicos, dizendo assim: por que você não critica outra religião? Se você não é católico, você não pode falar nada. Por que você fica criticando o Papa? Você deve ser gay, sai do armário, não sei o que, vai viver sua vida em paz e deixa o Papa em paz. Foi essas coisas que eu ouvi. Mas o pessoal não entendeu o vídeo, pessoal. Aquele vídeo, eu até coloquei no bannerzinho do vídeo, que era sobre a hipocrisia do Papa. Porque esse Papa atual, Leão XIV, quando ele era, eu não sei se ele era padre ou bispo, mas quando ele tinha um cargo eclesiástico, que ele cuidava de uma instituição católica nos Estados Unidos, inclusive eu acho que eu falei que ele era de Chicago, Illinois, e pessoas falaram que ele é de Detroit, Michigan, tá? Talvez eu tenha confundido as duas cidades. Mas independente disso, quando ele dirigia um órgão lá nos Estados Unidos, um órgão católico, uma instituição que cuidava de crianças, ele foi acusado de acobertar casos de abusos. Vocês sabem do que eu estou falando, né? Teve padres que fizeram esse tipo de prática e ele, como diretor, ele não fez nada. Ele protegeu esses padres, tá? E isso, pessoal, é uma mancha na Igreja Católica. Eu lembro até uma vez que o Jô Soares foi entrevistar um padre e o padre foi com uma camiseta escrita assim: "Somos contra a pedofilia". Aí o Jô olhou aquilo e falou: mas peraí, isso aí não parece que você está tentando limpar a barra da Igreja Católica? Porque todo mundo é contra a pedofilia, mas ninguém vai sair com uma camiseta dizendo isso. Por exemplo, eu sou contra o racismo, mas eu não vou sair na rua com uma camiseta falando eu sou contra o racismo. Só se eu quiser acobertar algo que eu estou praticando. Aí o padre ficou bem sem graça, né, com o Jô Soares, porque é verdade. Porque a igreja teve muitos escândalos de... Vocês sabem do quê? Dizem até, né, não sei se é verdade, que aquele cardeal Ratzinger, um dos motivos da renúncia dele foi isso, porque ele tinha que lidar com muitos escândalos desse tipo e ele já não conseguia mais, não sabia mais o que fazer. Então, a partir do momento que você tem uma instituição que foi a primeira a se envolver nesses escândalos, tem muitos escândalos, sabe, por aí, números até astronômicos, sabe, de casos e mais casos, é meio hipócrita o primeiro discurso do líder dessa igreja ser criticando gays, sendo que a igreja dele tem problemas maiores. Criticar gays é até normal, pessoal. Eu sei que a Bíblia do cristão é assim. Os 10 mandamentos do cristão. Primeiro, não gaysará. Segundo, não cobiçará outro homem. Terceiro, não paquerarás o seu colega de trabalho. A Bíblia do cristão é só anti-gay. Essa é uma pauta que une católicos e evangélicos, inclusive, né? Quem não lembra aquela vez que teve lá no congresso que o Marcos Feliciano convidou o padre Paulo Ricardo para falar contra o casamento gay? Sendo que um já tinha atacado o outro, né? O Feliciano falou que a igreja católica adorava Satanás. O padre tinha falado que as igrejas evangélicas eram seitas. Mas quando é para atacar alguém, os católicos e evangélicos se unem, sabe, que parecem irmãos. Parece que são da mesma religião. Então um católico criticar a homossexualidade, isso é normal, isso é comum, isso era até esperado já. Mas eu critico a hipocrisia do Papa, porque a igreja dele, com todo respeito aos católicos que estão vendo esse vídeo, a igreja dele é cheia de padres que fazem... Eu não posso falar a palavra aqui, senão meu vídeo cai, pessoal, mas vocês sabem do que eu estou falando. Fora que a igreja católica também é cheia de padres gays também. O próprio Francisco, que era o Begoga, ele falou uma vez sem querer, né? Os seminários são cheios de viadagem já. Dando a entender que tinha muitos homossexuais nos seminários, que muitas vezes o cara é gay, aí ele não tem coragem de assumir que é gay, aí ele vai para um seminário para tentar ser padre, porque ele usa uma máscara para a sociedade não julgá-lo, e depois ele acaba tendo um meio de sustento até o final da vida, porque ele sabe que não vai ter esposa, filhos, neto, então ele vai ser cuidado pela igreja. Tanto que tem um monte de casos aí de padre que faz besteira. Você não lembra aquele padre que comeu o noivo, que depois ele casou o rapaz com a moça, mas ele pegou o cara antes de casar o cara? Isso tem um monte por aí. Então a Igreja Católica é a maior família homossexual que tem no planeta, é a Igreja Católica. Aí o Papa, em vez de fazer um discurso pela paz, anti-guerra, ou pedindo o fim da guerra lá no Oriente Médio, o fim da guerra da Ucrânia, ou outra coisa mais importante, o primeiro grande discurso dele é defendendo a família hétero. Eu digo, sério, o mesmo Papa que acobertou aqueles casos todos quando ele era diretor, eu queria que o primeiro discurso dele, então, já que é sobre sexualidade, que ele condenasse isso. Por que um Papa, por exemplo, não vou falar do Begoga, mas por que um Papa não condena abertamente isso nas igrejas, pessoal? Não chega lá e fala: irmão, tem muitos casos de pedofilia nas igrejas, temos que combater os padres que fazem isso. Essa prática é horrorosa, irmãos, não podemos permitir que machuquem nossas criancinhas. Jesus disse que os pequeninos são deles o reino de Deus, que se alguém fizesse mal a um pequenino, era melhor que se amarrasse uma pedra e jogasse no oceano. Então Jesus protegeu os pequeninos, irmão. Nós também temos que proteger. Por que ele não começou o discurso, então, criticando isso? Ou não fez um discurso criticando isso?
Então o ponto do vídeo, pessoal, não era simplesmente um papa criticar os homossexuais, porque eu sei que a Igreja Católica condena a homossexualidade, assim como as igrejas evangélicas. Mas o que eu estava criticando no vídeo era a hipocrisia. Olha o tanto de casos que tem aí, você não vê o papa falando disso. O alvo deles tem que ser sempre o gay. Sendo que o gay, tecnicamente, não está fazendo mal para ninguém. Se tem dois caras se pegando, eles estão fazendo mal para quem? São adultos, é consensual, não estão fazendo mal para ninguém. Agora, um adulto que pega uma criança à força, isso eu acho 10 vezes pior do que dois homens que estão se pegando consensualmente, adultos. Vocês não acham? Vocês concordam comigo ou eu estou errado? Tanto que eu respondi um desses comentários, falei, por que vocês são contra passar pano, vocês são contra criticar pedófilos? Ou criticar quem passa pano para isso? Porque esse Papa fez isso. Então o mesmo Papa que fez isso, já começa já o seu papado criticando gays. Esse era o meu ponto. O Bergoglio, ao contrário, o Bergoglio nunca teve nenhum envolvimento em escândalos desse tipo, sempre foi um bom padre. As questões do Bergoglio eram mais políticas, né? Ele se envolveu mais com política lá na Argentina do que com essas questões de abuso, essas coisas. E mesmo assim, se o Bergoglio tivesse feito um discurso nesse sentido, criticando, o Bergoglio pelo menos tinha mais moral para falar isso, o Papa Francisco, porque pelo menos ele nunca teve envolvimento com nada disso. Já o Papa Leão teve. E mesmo o Bergoglio tendo mais moral para falar disso, ele nunca falou. Muito pelo contrário, ele falou que os padres deveriam abençoar os casais gays. Então vocês notaram a diferença de um para o outro? O Papa Francisco, que nunca teve nenhuma acusação de acobertamento, de nada, poderia sim ter criticado os homossexuais, ele protegeu. Já o outro que acobertou esses casos, né, quando ele era diretor, a primeira coisa que ele faz é criticar os gays, mostrando a velha hipocrisia. Então, pessoal, é complicado, né? E para finalizar, eu não sou católico, eu não sou nem cristão, pessoal. Mas como eu já falei para vocês, o Papa ele tem uma influência muito grande. Como meu canal é de religião, eu tenho que comentar, porque meu mal influencia milhares de católicos. O Papa é um chefe de Estado também, então essa hipocrisia do Papa, vou chamar assim, eu posso sim criticar aqui no meu canal. Porque tantas questões mais importantes no planeta, o planeta pode entrar numa guerra nuclear a qualquer momento. Está a Rússia ameaçando usar ogiva nuclear, agora a Índia e Paquistão, os dois países estão ameaçando usar arma nuclear, e o Papa preocupado com gay. Então não dá, pessoal, eu posso sim criticar porque envolve religião, tá bom? Então tá aí, pessoal, para quem não entendeu o vídeo, a minha crítica não era sobre a fala do Papa ter criticado gays, é sobre a hipocrisia por trás disso, tá? Porque um Papa que tem já um passado assim meio sujo, ele deveria pensar duas vezes antes de criticar os gays, até porque uma fala do Papa pesa muito nas pessoas. Quantos fiéis católicos que são homossexuais que não vão se sentir mal, deprimidos, chateados, ou até podem sofrer agressões e violências físicas por causa da fala do Papa? Então fica aí para reflexão. Quem gostou do vídeo, pessoal, já sabe o ritual, né? Dá um like no vídeo, comenta o que achou, compartilha com os amigos, ativa o sininho, entra na lista de avisos, etc, etc, etc. Muito obrigado a todos aí que assistiram. Até a próxima.